Salve, salve galerinha! Bom dia! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, todos em casa, protegidos, todos com saúde, que nesse momento é o que é mais importante. Turminha linda, hoje nós vamos fazer exercícios de perspectiva após aquelas aulas bem interessantes que contavam um pouquinho a história da perspectiva. Hoje a gente vai começar pelas perspectivas que eu julgo serem mais simples, tá? Porque a construção delas são construções muito tranquilas. A gente utiliza para as mesmas apenas os esquadros. Então hoje nós vamos utilizar aqui, ó, o esquadro 30, 60, 90, 45, 45, 90. Então esse é o material que a gente vai utilizar hoje. Vamos utilizar também lapiseira ou lápis, escalímetro. Tem uma borracha aqui. Eu tenho esses lápis aqui coloridos, mas vocês vão entender por quê, tá? E aí aqui, ó, tem uma maquetezinha simplificada, onde ela mostra os eixos, ó. Então eu tenho os planos, né? Então seria um plano de piso, os planos de parede, a gente pode chamar assim. E aí eu tenho aqui, ó, em vermelho o meu eixo Z, em amarelo o meu eixo X, em azul o meu eixo Y. Isso vai nos auxiliar na compreensão e construção dessa maquete, tá bom? Eu vou começar agora por aquela maquete que eu acho, aquela maquete não, desculpa, por aquela perspectiva que eu julgo ser a mais simples para nós. Então eu vou começar pela perspectiva isométrica, tá? É esse tipo de perspectiva, né? Que é uma perspectiva muito simplificada. A gente utiliza o esquadro sempre de 30. Eu vou fazer aqui com o auxílio aqui da minha fita crepe uma marcação para vocês. Eu vou fazer de caneta, que eu acho que simplifica, tá? Vou fazer aqui no cantinho. Imaginem que isso aqui é a perspectiva que eu tenho um ponto mais ou menos central. Essa perspectiva isométrica, ela trabalha sempre. Esse ponto central não ficou tão central, né? Então eu vou fazer outro. Então ela trabalha sempre aqui, ó. Deixa eu marcar com as canetas, os lápis que eu falei, que vão nos auxiliar. Então, ó. Esse é o meu eixo Z. Agora eu vou pro meu eixo X, ó. Então eu marco aqui, ó. E agora eu X, e agora eu vou pro meu eixo Y. Percebam que eu estou sempre com o mesmo tipo de esquadro, só estou virando. Tá vendo? Isso aqui, ó, pessoal, vai nos possibilitar sempre, né? Ele vai nos conferir aqui, ó. ,120 graus, tá? Porque eu fiz uma divisão igual, então todos eles têm 120 graus. E a nossa perspectiva, ela será sempre construída baseada nesses 120 ou na questão dos 30, né? Os 30 graus. Então a perspectiva isométrica ela sempre vai trabalhar nessa relação dos 30, tá bom? Outra coisa muito importante é que todos estes eixos, né, que são as medidas. Então eu vou pegar um cubinho aqui, ó, e o cubinho ele vai estar desenhado aqui, ó, sempre com 30 graus. Deixa eu tentar ajeitar sempre aqui, ó, com 30 graus.
Vamos colocar esse cubo aqui no... Ó. Opa. Aqui. Sempre com 30 graus, 120, né? Ele sempre estará desenhado numa proporção, né? Então aqui, ó, esta linha, que são as linhas no eixo Y, estas linhas que são as linhas do eixo X e essas linhas que são no eixo Z, sempre na proporção 1:1, tá? Então significa assim, se eu desenhar um cubo de 3 por 3 por 3, essa medida vai ter 3, essa vai ter 3, esta vai ter 3, esta terá 3 e esta aqui terá 3. E com qual esquadro eu desenharei? Sempre com o esquadro de 30 graus, tá? Entenderam? Tenho certeza que sim. Então eu vou marcar aqui para vocês, ó. Eixo. Eu vou sempre aqui, ó. X, Y e Z igual a 1, tá? Então é sempre nessa proporção. A medida que eu tenho é a medida que eu desenho. Vamos fazer um exercício simples para a gente ver então. Vamos desenhar um cubo. Então aqui, ó. De 3 por 3 por 3. Eu vou usar a escala 1:50, tá? Então, vamos ver como é que fica esse desenho. Professor, eu posso usar esse esquadro de 45 em vez daquele de 30? Não. Eu tenho que usar o esquadro de 30, tá? Então vamos ver como é que vai ficar esse desenho, depois eu faço ele aqui dentro. Eu vou tentar fazer a caneta para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Vou pegar um papel só para limpar o instrumento, porque ele pode acabar sujando, tá? Então eu vou começar desenhando esse meu cubinho. Eu vou fazer primeiro o meu eixo Z, tá bom? Ó, então vamos lá. Deixa eu marcar aqui os... Vou usar aqui, ó. Então eu fiz aqui, ó. Tenho 3 aqui, ó. Tá vendo? Agora, ó, eu vou virar o meu... Eu vou fazer as minhas linhas, ó. Eu estou seguindo meu eixo X, ó. Tá vendo? Então vou fazer com 30, ó. Vou pegar de novo aqui, vou marcar os 3. Então, notem, ó. Meu esquadro está apoiado na minha paralela. Fiz aqui, ó, 3, certo? Sempre esquadro de 30. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos lá marcar os meus 3. Pronto. Mas professor, aqui você desenhou para baixo, aqui você desenhou para cima. Sim, eu continuo usando a mesma lógica. A diferença é que aqui, neste desenho, vou usar o outro cubinho que eu tenho. Neste desenho aqui, eu estou desenhando essa parte de baixo. E neste desenho, é como se eu tivesse desenhado essa parte do fundo. Daqui a pouco eu faço para vocês verem, tá? Mas é isso. Então, ó, eu tenho aqui a marcação dos 3. O que eu faço agora? Deixa eu ver se aqui tá certinho. Com 3. 3. Agora eu venho aqui, ó, de novo, com o meu esquadro 45, ó, com o meu esquadro 30. Ah, pegadinha. Eu traço aqui de novo, ó. Aí eu venho, viro. Por isso que eu disse que são muito simples essas perspectivas. De novo. Agora aqui, ó, eu tenho que encontrar. Como eu estou num sistema sempre aqui paralelo, essa medida é como se eu estivesse apenas ligando os pontos. Ela vai ter 3 também. E aqui, ó, a mesma coisa.
Preciso só completar ali. Pronto. E agora como é que eu acho a parte de cima, ó? Essa parte aqui é exatamente isso. Então, ó. Vamos lá. Eu fiz ele passando um pouquinho. Olha aí o nosso cubinho desenhado. Só que eu vejo, notem que nesse tipo de perspectiva, eu vejo essa linha do fundo que ainda é o Z. Então, ó, Z, Z, aqui é a minha Y, certo? E essas são as minhas linhas do eixo X. Então, vamos lá. Eu venho aqui. E essas aqui que eu tava falando para vocês, ó, eu vou fazer elas aqui, ó. Mas eu vou fazer com lápis, para vocês entenderem. Ó. Elas estão na mesma orientação. Essa aqui eu vou completar com o vermelho. Agora vocês conseguem entender, né, o meu cubinho. Eu vou pegar aqui para facilitar a compreensão. E vou preencher. E aí vocês vão entender de modo mais fácil as faces, os planos desse meu cubinho desenhado. Olha que simples. Dá uma reforçada nesse aqui. Parecer que esse aqui tem uma sombra própria maior. Pronto, pessoal. Agora ficou bem nítido e tá enquadrado aqui na nossa perspectiva isométrica. Então, esse cubo tem 3x3x3. E eu vou passar depois uma sequência de exercícios para vocês construírem esses desenhos, tá bom? Mas não só o cubo, que o cubo ele é muito fácil, muito simples e muito tranquilo, tá? Então tá aqui a nossa perspectiva isométrica, que é a que eu acho mais simples de ser desenhada. Eu vou partir agora, o professor vai fazer rapidinho aqui a troca do papel. Esse já foi. Tem que ser tudo muito rápido. Só deveria ter deixado a marcação, né, do papel. Bom. Pronto. Agora, pessoal, nós vamos falar da perspectiva cavaleira. Então, deixa eu anotar aqui para não nos perdermos. Perspectiva cavaleira. A perspectiva cavaleira tem uma coisa bem interessante, né? Que ela é uma perspectiva que a função dela é mostrar principalmente uma face frontal.
Então, esta face frontal, qual nós queremos mostrar, ela nunca é distorcida, ela sempre é desenhada de forma real, com as medidas reais, tá? Aquilo que eu estava falando de diminuir, a gente chama de fator K. Deixa eu escrever aqui, ó. A diminuição, né? Eu já explico o que que é. Então, eu vou escrever aqui pra gente. Fator K. O que que é o fator K? Eu tô falando que a intenção dessa perspectiva é desenhar a parte frontal sempre com a medida real. O que que é a medida real? É ali, se eu tenho 3, eu vou desenhar isso aqui com 3, isso aqui com 3, isso com 3, isso com 3. Né? 3, 3, 3 e 3. Mas isso aqui, ó, deixa eu virar aqui. Percebam que isso, ele tá dando, aos nossos olhos, ele tá dando uma impressão que tem uma medida diferente. Essa medida diferente, essa medida que a gente vai ter que diminuir, porque é uma distorção, é o que chamamos de fator K, né? Então é uma forma da gente diminuir, só que mantendo uma certa proporção. Até aqui tudo bem? Espero que sim. Então, de novo, a face frontal desenhada com as medidas 1 para 1. Então, se o meu cubo é 3 por 3 por 3, aqui eu vou desenhar com 3, aqui eu vou desenhar com 3, aqui com 3 e aqui com 3, certo? Só que isso aqui, ó, né, nesse caso, aqui é o x, aqui é o x, aqui é o z, aqui é o z. Aqui que é o y, né, que é isso aqui, ó, essa linha que está paralela, então todas as linhas paralelas ao eixo y são y. Então esse y aqui é o que nós vamos diminuir. Só que cada tipo de desenho que eu faço em função do tipo de esquadro que eu uso, ele tem um fator K, ele tem um padrão de diminuição, um padrão de redução, um padrão de distorção diferente, tá? Isso vocês devem se atentar. Eu vou começar fazendo com um esquadro de 30 graus, que foi o que a gente saiu da perspectiva lá isométrica, tá? Então eu vou desenhar aqui, ó, sempre isso aqui com as medidas reais, e depois aqui eu vou fazer com esquadro de 30. E aí eu vou mostrar para vocês o padrão de diminuição. Então eu vou aqui no comecinho, ó, vou usar o esquadro de 30, tá aqui. Vou usar o meu escalímetro e eu vou fazer o que eu falei para vocês, ó, fazer um cubo três por 3 por 3, também na escala 1 para 50, tá? Então vamos começar aqui, ó. Se eu disse que as medidas da face frontal devem ser desenhadas com a medida real, sem distorção, e eu quero mostrar a frente desse objeto, então eu vou desenhar como é que é a frente de um cubo, né? Deixa eu usar isso aqui. Então, eu vou desenhar exatamente assim, 3 por 3 por 3. Então, vamos lá. Apoio, né? Então, ó, eu fiz exatamente isso aqui, ó. 3 por 3
por 3. Tá tudo aqui, bonitinho. Essa é a face que eu quero mostrar. O que vai acontecer agora, eu tenho isso e eu vou distorcer aqui, ó. Eu vou fazer esse movimento, ó. Distorcer. E este ângulo aqui, ó, vai ficar com 30 graus. Então vamos lá. Estou aqui com 30. Vou fazer uma linha genérica aqui, ó, tá? Uma medida com uma linha sem medida, na verdade. Aqui é o que eu tava falando para vocês, ó. Eu tenho 30, né? Aqui, ó, meu esquadrinho, bonitinho, tá? Só que eu falei que eu tenho um fator K de redução, certo? Então, se essa aqui é a com 30, deixa eu marcar aqui, grandão. Marcar aqui. Né? Então, vamos voltar aqui, ó. Esse é o meu eixo X, o meu eixo Z. Esse é o meu eixo Y, né? Então, vou marcar aqui, ó, sempre. Z, X, Y. O Z, quanto que tem? Se eu estou desenhando 3 por 3 por 3. Se ele tem um fator de redução, né, 1, ou seja, ele não tem redução nenhuma, então é igual a uma vez a verdadeira grandeza da medida que eu estou usando. Então não tem redução. Se o X é também na mesma situação, também é 1. Agora, e o Z? Quanto é que eu tenho que utilizar, né, quando eu estou usando esses 30? Eu vou reduzir numa proporção de 2/3 da medida. Então, se o cubo tem 3, eu vou usar 2/3, eu vou usar aqui 2, certo? Um pouquinho mais de 2. Então, vamos lá. Aí eu marco essa linha, nessa proporção dos 2/3. Aí eu só puxo onde eu encontrei é a linha do fundo. Como eu já tenho esse ponto, ó, eu faço essa linha aqui, ó, e depois eu onde encontro eu fecho. E onde eu tenho esse ponto, se for um cubo que eu queira mostrar alguma coisinha aqui dentro, né? Quando eu falo alguma coisinha aqui dentro, é quando eu tenho essa intenção de mostrar alguma coisa no fundo, então eu poderia mostrar essa linha aqui. Ou se ele for um cubo todo fechado, como esse, então eu não vou mostrar, ele vai ficar exatamente assim, tá? Então vamos ver de novo aonde estão os nossos eixos, então... Sem esquecer, né? O eixo Z é o vertical. Vou marcar aqui para vocês em vermelho. Vou fazer ele tracejadinho aqui, como se estivesse mostrando ali, tá? Aí eu tenho o meu eixo X. E aí eu tenho o meu eixo Y. E aí eu tenho o meu cubinho, bacaninha também, todo desenhado. Sem segredo, né, galera? Muito, 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 muito tranquilo. Vou preencher rapidinho só para dar uma... Só para ajudar a elucidar na câmera, tá? Então, esse aqui, ó, é a minha perspectiva cavaleira de um cubo 3 por 3 por 3 na escala 1/50. Z está numa razão de 1, que é uma vez a medida, e o Y, né, que são as linhas azuis, ela está numa razão de 2/3, porque ela tem um fator K de diminuição, tá? Então, isso aqui quando eu faço um esquadro de 30. Tá, professor, beleza. E se eu fizer com um esquadro de 45? Então, vou mudar. Aqui, ó, meu esquadro de
45, vamos lá. Devia ter deixado um pouco mais de espaço, né, Ricardo? Devia ter escrevido essas coisas aqui em cima. Tudo bem. Sem crise. Então vou começar aqui também, ó. Vou fazer a mesma coisa. Vou marcar os meus 3 aqui, ó. Deixa eu só... Vou fazer aqui, para poder caber todos os meus desenhos, tá? Então, o que vai acontecer? De novo, eu vou desenhar, né? A face, aquilo que eu quero mostrar, com as medidas sempre com o fator 1, então 3, 3 e 3. Aqui, fazer esse pouquinho. Pronto. Certo, pessoal? Aí, o que eu falei é que muda o meu fator K. Ele muda o meu fator de redução. Então, tá aqui o meu esquadro 45. Ó, vou fazer a primeira linha. Só que no caso aqui, esse fator K, eu vou marcar aqui em cima, tá, pessoal? Eu trabalho com Z igual a 1. Deixa eu marcar isso aqui pra gente... Z igual a 1, X igual a 1, porque ó, Z 3, 3, X 1, 1, certo? E o meu Y é o que vai sofrer o meu fator de redução K. Qual é esse meu fator de redução K quando eu estou trabalhando com 45 graus? Eu vou diminuir numa razão, de meio, tá? Então, agora eu vou fazer essa diminuição. Então vamos lá fazer. Que legal, Ricardo, você fez bem em cima do desenho. Tudo bem, não tem problema. Então se eu tenho 3 e eu vou diminuir nessa razão de 1 sobre 2, ó, então tem aqui, ó, no meio, faço a marcação. Sempre o meu esquadro apoiado na paralela. Aqui deu aquele probleminha, né, Ricardo? Pronto. Então, notem que a distorção e um pouco a posição da perspectiva é o que dá a diferença quando eu mudo os esquadros, né? Então, de novo, eu vou marcar o eixo X, ou desculpa, o eixo Z para vocês. Então, meu eixo Z tá aqui, ó. Vou marcar o meu eixo Y, que é esse que tem a distorção. E vou marcar o meu eixo X, que é o outro que não tem a distorção. Pronto. Tá feito novamente o nosso cubinho 3x3x3 numa perspectiva cavaleira, utilizando os esquadros de 45 graus. Esses exercícios eles são muito legais porque eles ajudam a treinar o nosso olhar, né? Eles ajudam a reforçar as ideias de perspectiva. Até porque isso vai ser muito importante para quando a gente começar a fazer as perspectivas lineares com ponto de fuga, com 1 e com 2 pontos de fuga, tá? Elas têm outras regrinhas, são totalmente diferentes a construção, enfim. Que era aquilo que estava sendo falado antes, inclusive a respeito do Brunelleschi, etc. Tá? Então tá aqui o nosso
cubinho desenhado. 45, tá? E aí então eu vou fazer o último agora, que seria com esquadro. Eu usei aqui 30, usei 45. Agora eu vou usar o de 60, que é esse aqui, ó, ela mais inclinada, tá? Vamos ver o que a gente consegue, tá? Cadê a minha caneta? Aqui está a minha caneta. Então vou começar de novo, desenhando o meu cubinho, fazer mais aqui para baixo. 3. Pronto, ó. 3 por 3 por 3. Então aqui, se eu fiz de novo 3 por 3 por 3, significa que o Z tá em 1, que é uma vez, né, verdadeira grandeza. O X continua em 1. E agora, o Y é o que vai mudar. Entendeu? Então vamos lá. Aqui, no primeiro exemplo, que é o 30, foram 2/3. Aqui eu estou numa razão de meio. E aqui eu estou numa razão de 1/3 da área, tá? Então esse aqui ele fica ainda mais distorcido. 1/3. Então, ó, esquadro 60, posiciono. 1/3 de 1, de 1/3 de 3. Marco aqui 1/3 de 3 e vou construindo as minhas linhas, ó. Sempre ligando um vértice com o outro. Pronto, tá aqui, ó. Tá? Então, vamos marcar os eixos. O eixo Z, meu eixo Y e o meu eixo X. Vamos lá também. Então, esse tipo de perspectiva é muito utilizado quando eu quero que uma das faces, né, um dos planos a serem mostrados, apresentados, eles não tenham distorção nenhuma. Nós não nos perdemos. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Sem problema? Aqui só para... E aqui 60 graus. Então essa é a perspectiva cavaleira. A perspectiva isométrica não tem fator K, mas essas aqui eu tenho o fator K, tá? Então o fator K ele está aqui, ó. Sempre se atentando aos parâmetros de redução. E eles estão vinculados ao tipo de material e ângulo que eu estou usando. Material que eu digo instrumento, né? Se é o esquadro de 30, 60 ou 45. Então, vamos tirar esse aqui também.
professor depois vai passar a relação dos exercícios que vocês devem fazer. Nesse primeiro momento vocês podem só copiar, né, para vocês conseguirem fixar o conceito, mas eu quero que use instrumentos, régua, escalímetro e esquadros. Prender mais uma folhinha aqui para a gente trabalhar. E agora, pessoal, nós vamos fazer um tipo de perspectiva que é uma perspectiva que a gente chama de militar, tá? Essa perspectiva, todas essas que eu estou desenhando são perspectivas muito utilizadas nos croquis de arquitetura, tá? E nos desenhos gerais de arquitetura, né? Ou para uma função ou para outra. Então, a isometria, né? A isométrica é muito utilizada nos desenhos de hidráulica, por exemplo. Tem lá uma das coisas que a gente faz são as isometrias das redes, né? As isométricas das redes. Quando a gente quer mostrar uma fachada, alguma coisa, você quer fazer uma perspectiva muito mais simplificada, um croquis, ou um desenho de peça, por exemplo, a cavaleira é muito utilizada. E essa que a gente vai fazer agora, que é a militar, deixa eu anotar aqui. A militar, ela também é muito conhecida como a perspectiva de voo de pássaro, porque ela mostra principalmente a parte superior, né, o topo do que a gente quer, do que a gente está desenhando, da peça, do edifício, enfim. É uma coisa, ela é bem interessante. E ela tem uma diferença bem sensível com relação à outra que a gente fez agora, que é a cavaleira, que ela ainda gera uma possibilidade de mostrar um pedaço da área interna, enquanto que a cavaleira, deixa eu voltar aqui com a cavaleira, eu não consigo ver, ó, essa parte interna, tá vendo? Porque as linhas não me possibilitam. Eu consigo ver um pedaço dentro se eu quiser, mas eu não consigo ver essa parte de baixo, esse outro plano aqui, ó, que está desenhado aqui embaixo. E essa que a gente vai fazer agora, que é a militar, ela possibilita. Qual a diferença dela, né? A diferença é que a gente tem também o fator K, só que esse fator K é numa outra proporção, não é a mesma proporção da cavaleira, eu já vou falar, e aí utilizando os esquadros, tá? E diferente da cavaleira, onde a gente desenha a face, essa eu tenho a possibilidade de desenhar a planta, né? Ou se não é a planta, enfim, é a cobertura. Então é como se eu desenhasse. Na outra, nós desenhamos isso aqui, ó. Agora a gente vai desenhar isso aqui com as medidas reais, tá? Então vamos de novo para o cubo 3x3x3. Então vamos lá. Só que agora, ó, eu vou começar utilizando esse quadro 45x45, tá? A gente usa 45x45, ou a gente geralmente usa 30 e 60, eu não uso 30, 30, 60, 60, tá? E vocês vão entender por que a hora que eu desenhar. Eu vou começar pelo 45, que eu acho que é mais fácil e mais simples, tá? O que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, ó. Se eu falei que eu tenho que desenhar isso aqui, ó, né? Vou deixar assim que é mais bonitinho. Aliás, vou usar esse aqui, ó. Ele dá um contraste maior. Se eu tenho que desenhar isso aqui, é como se eu pegasse isso e fizesse isso aqui, ó.
Vou encostar para vocês, ó, tá vendo? Ó, eu vou desenhar 45 e 45, só que isso aqui é o topo mesmo, ou é a planta, né? A parte interna que eu tô vendo. Então vamos lá. De novo, cubo 3 por 3 por 3, tá? Como eu já tenho uma medida, eu posso ir transferindo elas. Ó, o que eu fiz? Eu desenhei isso aqui, ó. Tá vendo? Então, com quanto? 3 por 3 por 3 por 3. Se eu tô desenhando exatamente isso, pessoal, ó, olhem aqui, ó. 3 por 3 por 3, então eu tô desenhando no eixo X, ó, vou deixar aqui meu lapisinho aqui para ajudar a marcar, ó, o amarelinho e o azul, ó. Tá vendo? Então eu desenhei o eixo X e o eixo Y 3 por 3 por 3. Ou seja, essa é outra diferença no fator K. Nesse caso aqui, o X é igual a 1, o Y é igual a 1. O que muda, desculpa, é o Z. O Z é a relação de altura, tá vendo? Nesse caso do 45, 45, né, que são os esquadros aqui, deixa eu... quarenta e cinco. O Z, ele vai numa proporção de 3 quartos. Esse é o fator K, tá? Ó, esse é o meu fator K, 3 quartos. Então, agora eu vou desenhar. Então, eu já fiz aqui, isso aqui, imaginem que isso é a planta que eu tô desenhando, né? Desenhei ela bonitinha, com o meu esquadro de 45 nas medidas reais. Agora eu tenho que diminuir. E o diminuir sendo o eixo Z é o que eu vou subir, ó. Meu eixo Z é o que dá altura, ó. Só que são 3 quartos. Se fosse na medida real, seria 3 metros. Nesse caso aqui, como eu vou diminuir um pouquinho, eu vou ter menos de 3, deixa eu marcar aqui. Ó, então notem o que eu falei. O meu eixo Z, ó, foi ele que sofreu uma distorção, tá vendo? Ele tem 3 quartos da medida dos 3 do cubo. Enquanto que os outros, eles têm exatamente a medida real. Quando eu uso 45 por 45, olha que legal. Esse esquadro de 45, ele tem 45 graus aqui, 45 graus aqui e 90 aqui. Todos eles fecham, né? A somatória deles fecham 180 graus, tá? Se ele fecha os 180, se eu tenho 45 e 45, é o que eu estou usando,
significa que aqui, ó, né, eu tenho 90. Então, ó, eu tenho sempre 90 graus, ó, desse para esse, né? Então, vou marcar aqui, vou marcar lápis. Aqui eu tenho 90 graus. E aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, tá? Então, agora eu vou marcar o meu eixo Y, né? Estou fazendo com essas cores e nessa sequência assim de Z, Y, Z, mais por conta da nossa caixinha, tá? Porque ela ajuda a gente a entender um pouco a construção do desenho, ou muito. Então tá aqui, ó. Vou passar um pouquinho esse vermelho pra cima pra gente. Agora não tem segredo, certo? Aí o que eu tava falando, que tem uma coisa muito interessante, vamos aqui só. Dar um pezinho aqui para essas faces, para ajudar a ilustrar melhor, elucidar melhor. Agora vocês vão entender o que eu estava falando. Diferente, ó, o que nós fizemos foi isso, ó. Tá vendo? Então, diferente daquela perspectiva cavaleira, a militar, ela possibilita com que a gente veja um pedacinho da parte interna, né? Então tá aqui, ó, eu tô vendo, ó, então eu consigo enxergar isso aqui, ó. Então aqui está a nossa militar com 45 graus, né? Que é isso aqui, ó. O Z é o que tem o fator de redução. E agora eu vou utilizar a outra. E eu falei que não tem 30-30 nem 60-60. O que eu tenho, até porque há uma necessidade de eu manter as linhas paralelas e perpendiculares, eu tenho que fazer essa composição, ó. Então, essa composição, para facilitar para nós, né, é ter esse, entre as duas linhas, esse ângulo aqui, 90 graus. E aí, como é que eu faço isso, né? Eu posso utilizar aqui, para vocês entenderem, 60 mais 30, como se fosse o meu esquadro. Porque eu tenho, ó, 30 graus, 60 graus, e aqui eu tenho os 90 que eu preciso, que é para dar a linha paralela e perpendicular. Somando os dois, vai me dar a possibilidade, né? O 60 com 30 vai me dar os 90, que é exatamente essa composição. E somando todos, eu tenho 180 graus também, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer de novo o cubo 3x3. Então, eu vou começar aqui, ó. O professorzinho falou que o topo ou a parte plana de piso, enfim, como vocês quiserem chamar, é o que eu desenho na relação de 1 para 1. Então, ó, 1, 2, 3, aqui, ó. Tá aqui essa minha linha. Agora, aqui eu desenhei com 30. Agora eu vou inverter e vou para 60. E vou desenhar com quanto? Mesma coisa, ó. 1, 2, 3. Pronto. Agora, como eu preciso manter essa linha paralela com a que eu vou desenhar aqui, e essa linha paralela com a que eu vou desenhar aqui, então eu venho, viro de novo o meu esquadro para 30, ó. E traço. E depois eu viro o meu esquadro de novo para 60 e traço. Então, se a gente pensar aqui, ó, aqui eu tenho 60, aqui eu tenho 30. Internamente eu vou ter quanto? 90. Vou fazer aqui que até 90, certo? Então eu tenho aqui paralelo e perpendicular. Tudo bem até aqui, pessoal? Então o que eu fiz foi isso, ó. Eu tenho uma
uma face que está mais deitadinha, que está no ângulo de 30. Eu tenho outra que está um pouquinho mais inclinada, que está no ângulo de 60. Essas linhas, elas são paralelas, tá? Então vamos lá, tenho 30 e 60. Então significa que o x aqui é igual a 1, o y aqui é igual a 1, mais o z é o meu fator k, é o meu fator de redução. Nesse caso aqui, a gente vai usar a redução ou a distorção numa proporção também de 2/3, tá? Então vamos desenhar para ver? Ó, vamos lá para o eixo Z. Marco aqui, já marco com a minha redução. Se eu tenho que fazer linhas paralelas e aqui eu usei 60, eu vou usar 60. Vou subir aqui, ó. Agora, para fazer linha paralela, se eu usei 30, vou fazer com 30. Vou subir a linha, tá no eixo Z, certo? Vou aproveitar que eu já tô aqui com 30, ó. Já vou fazer essa aqui porque eu preciso fazer uma linha paralela a essa. E aí agora eu preciso fazer uma linha paralela a essa. Então eu vou vir aqui de novo e ó. Pronto. E aqui eu tenho fechando. Certo? Então ela mantém, ó. Isso aqui é exatamente isso, ó. Esse aqui é como se eu fizesse isso aqui, ó. Tá vendo? 45, 45, e aí eu tenho a altura. E essa aqui, ó, é exatamente o mesmo formato. Só que, ó, é o cubo, tá vendo? Eu só tô girando, ó. Eu giro, encaixo e tiro a perspectiva. E faço a perspectiva, tá? Então, vamos marcar o nosso eixo Z aqui para ajudar a fixar. Vamos marcar o nosso eixo Y. E vamos marcar o nosso eixo X. Tranquilo, né, galera? Bem simplesinho, bem fácil. E aí, de novo, ó. Só para ajudar a reforçar. De novo, eu vejo uma parte interna, tá vendo? Do meu cubinho, tranquilo. Mas vamos supor que eu não quisesse ver isso aqui, né? Eu não quero ver a parte interna. Sem problema nenhum. Vamos supor que você queira mostrar a cobertura do seu edifício. Ou que você esteja desenhando uma cidade, né? Por isso do voo do pássaro, né? Por isso dessa visão superior, né? Diferente da outra perspectiva que a gente está mostrando, principalmente a frente, né, ou uma das faces, né, chapada, nesse caso aqui a gente está desenhando exatamente, né, ou a cobertura, ou a planta, ou a vista de uma cidade. Então eu vou preencher aqui, ó. Só para ajudar a reforçar. Um pouquinho mais de peso aqui, ó, porque senão não quero que dê a impressão que aquele ali tá mais pesado, né? Não está. É questão de luz e sombra, né, galera? E é isso, pessoal. Bem tranquilo, né? Bem simplesinho. Mas estes são os conceitos. Então, essa é a da militar. Então, a militar, eu desenho o topo ou o piso, né?
o topo ou o piso é isso aqui ou isso aqui. Y e X desenhados sempre com 1 e o Z é o que tem o fator K. Se for com esses esquadros, o fator é 2.3. Se for com esquadro de 45, o fator é 3.4. No caso, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o bloquinho pra gente. Tá aqui, né? Ó. Isso aqui é um pouco o que a gente está desenhando. Se for a outra, a gente está mostrando mais uma face distorcendo, que é isso aqui. Então ela tem uma diferença latente, né, entre uma e outra. E a primeira que nós fizemos, que eu acho que é a mais simplesinha, é a isométrica, que está aqui. Todos estes, né, são cubos 3x3x3, só que desenhados a partir de técnicas de perspectiva diferente. Turminha, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Se não compreenderam, o professorzinho está à disposição de vocês. E espero que vocês tenham gostado também. Isso aqui vai ajudar muito no treinamento do olhar, da sensibilidade de vocês para o desenho das perspectivas, tá bom? Um ótimo dia, fiquem bem. Beijo, turma.